século XIII, crescem as ordens mendicantes, aparece a instituição da Inquisição e as universidades. A cristandade não só promoveu o desenvolvimento das ciências sagradas, mas deu vida à instituição destinada especificamente a desenvolver a ciência e a difundir a cultura superior, a universidade. Surgiram por impulso da Igreja as universidades de Paris, Oxford, Bolonha e Salamanca. Desse tempo são a quarta, a quinta e a sexta, a sétima e a oitava cruzadas. Todas essas consideradas pequenas cruzadas, sem muito êxito. E houve ainda outras pequenas cruzadas que não entram como cruzadas na história, porque não foram certamente dirigidas pela Igreja. Nesse século temos a heresia dos valdenses, que é uma seita criada por Pedro Valdo. Ele atacava os costumes dos clérigos relaxados e convidava a voltar ao cristianismo primitivo. Porém, não esteve imune a erros dogmáticos em suas pregações. Os perfeitos, entre os valdenses, faziam 3 votos, de pobreza, castidade e obediência. Os simples seculares outorgavam-se o direito de celebrar a Eucaristia. Eles só admitiam o batismo, a penitência e a Eucaristia. Era uma seita de austeridade. A seguir vieram os albigenses, ou cátaros. Eram mais perigosos por sua maior difusão e por seu mais franco afastamento da fé católica. Chamavam-se albigenses devido à cidade de Albi, na França, e também cátaros, ou puros. Eles não reconheciam uma igreja visível, repudiavam toda a autoridade espiritual e temporal e não admitiam nem a guerra nem a pena de morte. Só reconheciam um único sacramento, o batismo do Espírito, o consolamentum, que só os perfeitos recebiam, ficando então obrigados a levar uma vida rigorosamente ascética. O restante só recebia o consolamentum na hora da morte. Essas duas seitas são a origem dos movimentos protestantes dos séculos posteriores. Desse século, terminando então o período das cruzadas, podemos fazer um breve balanço. As cruzadas canalizaram o espírito de cavaleiro da época aos ideais religiosos. Isso não impedia que entre os cruzados houvesse gente indesejável. Ao menos no início, uniu povos diversos na defesa da fé comum, porém aos poucos tornaram-se evidentes suas divisões e interesses. Em alguns, despertou o espírito missionário. São Francisco de Assis viajou para a Síria e enviou os primeiros franciscanos ao Marrocos. Houve muitos fatos repulsivos, mas não devemos deixar de nos lembrar de personagens ilustres como Godofredo de Bouillon e o rei Luís IX, São Luís da França, que lutaram com grande idealismo cristão. Nesse século surgem as ordens mendicantes, que assim se chamavam por fazer o voto de pobreza, assim, rejeitando possuir mosteiros com grandes bens. Dentre eles destacamos os dominicanos, chamado de Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos de Gusmão. E os franciscanos, que se diferenciavam dos dominicanos por ter uma pregação mais moral, enquanto os dominicanos se preocupavam mais com questões doutrinais. A pobreza pessoal dos membros dessas ordens não eram essencialmente uma novidade. Todas as ordens anteriores levavam uma vida austera, com renúncia à propriedade privada, destacando-se nisso a ordem dos cistercienses. A novidade consistia em que também o convento deveria possuir nada.
O convento dos mendicantes não era uma abadia com bosques, área de pesca, campo de trabalho, colonos e arrendatários, mas um lugar que só proporcionava o mínimo indispensável para a vida. Celas, em torno a uma igreja, às vezes uma pequena horta e nada mais. Nesse século, houve um impulso dos sacramentos e da piedade cristã, com novas normas para a confissão e a comunhão. Houve um grande impulso na piedade popular acerca da Eucaristia, como uma reação às heresias que negavam a presença real de Cristo. Surge nesse século também a Inquisição. Desde o século XII existia uma Inquisição em nível episcopal. Os bispos tinham o dever de detectar os possíveis hereges existentes em sua diocese e entregá-los à autoridade secular para que recebessem a pena pertinente. O poder civil, por outro lado, ativo perseguidor dos hereges, e o próprio imperador Frederico II, o grande adversário do pontificado, promulgou em 1220 uma constituição oferecendo-se à Igreja como braço secular e estabelecendo a morte na fogueira aos hereges. Mas como a Inquisição episcopal era pouco eficaz, o Papa Gregório IX criou, em 1232, a Inquisição Pontifícia, confiando-a aos frades mendicantes, especialmente aos dominicanos. Assim ficou constituída definitivamente a Inquisição Eclesiástica. A Inquisição não nasceu para agir contra o povo, mas sim para atender um pedido do próprio povo. Na sociedade medieval, que era preocupada principalmente com a salvação eterna, o herege era visto pelas pessoas como um perigo e como causador de males e pestes. Para o homem medieval, o herege era um contaminador, um inimigo da salvação da alma, uma pessoa que atraía para a comunidade o castigo divino. Portanto, e tal como afirmavam as fontes daquela época, o dominicano que chegava para isolá-lo e neutralizá-lo, para induzi-lo a mudar de ideia, não se via rodeado de ódio, mas recebido com alívio e acompanhado pela solidariedade popular. Mas as pessoas se mostravam intolerantes com esse tribunal, não porque fosse opressivo, pelo contrário, porque era tolerante e paciente demais com os hereges, a quem queria converter. Esses hereges, se fosse atender à voz do povo, não mereceriam as garantias e a clemência da qual os dominicanos se gabavam. O que as pessoas queriam na realidade era acabar com o assunto depressa, desfazer-se daquelas pessoas sumariamente, sem grandes preâmbulos. A Inquisição, portanto, defendia as supostas bruxas da ira assassina do povo. Em caso de agitações, o inquisidor apresentava-se no lugar, seguido pelos membros do seu tribunal e com frequência acompanhado de guardas. O primeiro que faziam esses últimos era restabelecer a ordem e mandar para suas casas a ralé sedenta de sangue. Portanto, houve uma inquisição secular realizada por reis e governantes e a inquisição episcopal e posteriormente a inquisição papal. Certamente o castigo desses tribunais não era, em primeiro lugar, a morte pelo fogo, mas o cárcere, multas e peregrinações, para que esse herege tivesse tempo de refletir e se converter. A queima em fogueiras era executada pela Inquisição secular, nunca pela Igreja. Numa tentativa de resumir o tema da Inquisição, poderíamos dizer o seguinte: definição. A Inquisição foi um tribunal para a defesa e a conservação da fé cristã. Classes. Temos a Inquisição eclesiástica, que examinava o interessado, fazia-o refletir, pedia que ele explicasse bem os seus pontos duvidosos, que se emendasse e os corrigisse, caso houvesse erro. Se isso não ocorresse, a Igreja entregaria nas mãos da Inquisição Civil, a segunda classe. Caso o réu não se corrigisse, esta, por vezes, o torturava e o mandava para a fogueira. Consideravam, nessa sociedade,
o bem espiritual da fé mais importante que o bem físico da vida. Merece atenção a Inquisição Espanhola. A primeira coisa a se dizer é que a Inquisição Espanhola caiu dentro do esquema de unidade nacional, política e religiosa levada a cabo pelos reis católicos Isabel e Fernando. Existem muitas opiniões sobre essa Inquisição, algumas positivas e outras negativas. Entre as opiniões negativas encontram-se as seguintes: alguns viram na Inquisição Espanhola uma fonte de investimento para a Cúria Romana, devido à desmedida cobiça dos papas, ou também uma campanha dos mesmos papas para infundir no povo espanhol e em seus monarcas as ideias de intolerância e fanatismo pelos quais eles estavam animados. Mas há quem pense diferente. Contam, por exemplo, que os judeus que se converteram ao cristianismo por conveniência e não de coração, logo voltaram às suas atividades em segredo. Roubos, usuras, blasfêmias e burlas contra a doutrina cristã. Isso chegou aos ouvidos dos reis católicos, que imediatamente formaram o Papa, que assinou uma bula, na qual mandava instituir inquisidores. Esses cristãos novos, que o povo de forma injuriosa chamava de marranos, ou porcos, converteram-se em um verdadeiro perigo para a unidade nacional e eclesiástica da Espanha, pois a maioria deles conservava ocultamente seus antigos costumes e ao mesmo tempo dedicava-se com mais ardoroso zelo ao proselitismo. Sua influência ainda era mais perigosa porque eles detinham os recursos financeiros da nação. A Inquisição Espanhola, então, nasceu como algo próprio e nacional, tendo pouquíssima relação com a Inquisição que já existia na Europa desde o início do século XIII. Foi um instrumento político com matizes religiosas, apoiado pela Igreja, que, desde o primeiro momento, ficou nas mãos do Estado. No século XIII surgem outras ordens religiosas, como a Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, dedicados à pregação, instrução e missões. Também a Ordem das Mercês, fundada em 1218 por São Pedro Nolasco, por São Raimundo de Penhaforte e pelo rei Jaime I, o Conquistador. Seu objetivo era resgatar os cristãos cativos dos mouros. Foi o século das universidades, como já dissemos, e o ponto mais alto da escolástica.